Sejam bem-vindos a mais um Linha de Golo, como sempre todas as semanas na Numen, em Portugal e também para território angolano. Um abraço para Angola. Já sabe que desde há poucas semanas que a Numen está a funcionar para o mercado angolano e, portanto, também todos estes conteúdos, todos estes convidados que entrevistamos semanalmente no Linha de Golo estão a falar-se para os adeptos de futebol em Angola. Ora, hoje temos como convidado Jorge Gabriel. O Jorge teve sempre uma grande ligação com o desporto, começou a sua carreira na SIC em 1993, carreira televisiva, diga-se, no programa Os Donos da Bola, e já foi treinador do Aroca em 2007-2008, estava na altura o clube na terceira divisão e numa fase ascensional. Ora, o Jorge hoje em dia é um conhecido apresentador da televisão portuguesa, mas sempre com essa ligação especial ao futebol. Jorge, bem-vindo, obrigado antes de mais pela tua disponibilidade. Sei que estás de férias e por isso mais especial se torna esta conversa, mas é sempre bom podermos falar e partilhar aqui um pouco sobre as tuas ideias sobre futebol. E Jorge, e por estes dias, o que é que nós temos? Temos um futebol mundial a viver dias incríveis e se calhar impensáveis para alguns. Lionel Messi no Paris Saint-Germain, depois de mais de 20 anos de Barcelona. O mundo enlouqueceu ou o que é que se está a passar no futebol, da tua opinião? O que se está a passar no futebol é aquilo que se está a passar na economia mundial. Quem tem mais dinheiro governa. Quem tem mais dinheiro adquire os melhores recursos humanos. E o mesmo se passou com o Lionel Messi. E para mim, o pior momento desportivo de 2021 é a choradeira de Lionel Messi na saída do Barcelona. Ora, se há realmente um grande amor pelo Barcelona, ele até jogava de borla, não é? Aquelas lágrimas têm um preço, têm um valor. E é o valor do dinheiro que o Paris Saint-Germain lhe ofereceu. Eu não consigo, de facto, me emocionar minimamente com aquela conferência de imprensa do Lionel Messi. Não tenho... sou um coração empedernido com aquela conferência de imprensa onde só me dá vontade de rir. É exatamente o contrário daquilo que ali se passou. Porque quem de facto tem um amor extremo, quem de facto tem uma devoção plena por um clube de futebol, não o abandona por troco de dinheiro. Certo? Portanto, na tua opinião, estás a seguir pelo comunicado que o Barcelona lançou, dizer que não havia condições, enfim, também pelas próprias limitações impostas pela Liga Espanhola, do Barcelona poder continuar com o Messi. Portanto, na tua opinião, se calhar poderia ter havido aqui um esforço da parte do jogador para se encontrar ali um ponto de equilíbrio. Será por aí? O que eu acho é que tem que ser um bocadinho mais honestos, não é? E não queremos sair com a aura de um herói que não é respeitado, a quem não lhe é dado aquilo que lhe é prometido ou devido, quando aquilo de que se trata é de um negócio, pura e simplesmente. O Lionel Messi não se vê embora sem saber que o Paris Saint-Germain tem uma proposta louca para lhe fazer. Portanto, achas que ele já sabia a tua proposta, é isso? Aliás, há quanto tempo se anda a falar sobre o interesse do Paris Saint-Germain no Lionel Messi por ele não prolongar o contrato? Já o ano passado isso aconteceu, não é? Já o ano passado isso se admitia. Logo, o problema foi ter-se descoberto aquilo que Lionel Messi iria ganhar naquele famoso processo do ano passado, em que se revela a quantidade exagerada de euros, dólares, eu sei lá, as pessoas agora recebem até em bitcoins, que ele iria ganhar caso ficasse no Barcelona. Esse é que foi verdadeiramente o problema que despoltou isto tudo. Agora, ir-se para uma conferência de imprensa lavada em lágrimas a dizer: ai meu Deus, que arrasado que eu estou porque vou ter que abandonar Barcelona, e passado 48 horas está em Paris a dizer que ama aquela cidade, que vai jogar na melhor equipa do mundo. O próprio Neymar, em declarações feitas já nas últimas 24 horas, a dizer que só prolonga o contrato com o Paris Saint-Germain porque sabe que Messi vai para lá. Opa! Eu acho que está tudo dito. Eu acho que o melhor futebol que nós podemos, de facto, praticar como fãs é aquele que motiva o encontro entre amigos. É aquele que leva a que 5 pessoas joguem de um lado e 5 pessoas joguem do outro, porque esse é que é o futebol que nos apaixonou. Este que agora vemos é apenas um negócio e devemos interpretá-lo como tal. E não devemos ter discussões a um futebol que já não é o romântico que nós amamos. Portanto, já não acreditas no amor à camisola? Já não existe.
Isso não existe. Já não existe. Atualmente isso não existe. Basta ver o que sucedeu, por exemplo, com João Mário. Nada contra. João Mário foi para o Benfica legitimamente porque não chegou a um acordo com o Sporting. E era isso exatamente que deviam pensar os adeptos do Sporting. João Mário, enquanto jogador do Sporting, lutou, esforçou-se, ajudou o Sporting a voltar a ser campeão. O Sporting não chegou aos valores que João Mário pretendia, foi para o Benfica. Pronto, acabou a conversa. E tu não tens problemas com isso? Enquanto adepto de Sporting, não tens problemas com uma situação do género? Não tenho problema com isso. Aliás, o que isto demonstra é que qualquer adepto de futebol ama mais o seu clube do que qualquer intérprete do futebol. E era bom que os adeptos pensassem um bocadinho mais pragmaticamente cada vez que falam nessa paixão que têm pelo clube, porque isso não se traduz nos atletas que representam o clube. Os adeptos são sentimentalmente ligados aos clubes. Os profissionais são isso. São indivíduos que têm uma prática que se traduz num pagamento salarial. Esse pagamento salarial não é compatível com dinheiro. Ou melhor, não é compatível com sentimento. Não é? Mas há clubes que se calhar têm uma maior capacidade de retenção dos seus jogadores, e nomeadamente os jogadores formados por eles, não é? Pronto. Olhando aqui para o caso português e comparando os três grandes, Sporting, Porto e Benfica, tu sentes que o Sporting é de todos o que tem menor capacidade de reter os seus diamantes e os jogadores que são formados na sua academia, ou pelo menos de ter ali uma afeição um pouco mais sentimental para com o clube e que não os levasse a sair tão facilmente ou tão rapidamente do Sporting? O que eu acho é que o Sporting aproveitou a oportunidade de não ter público, aproveitou a oportunidade de não ter dinheiro para olhar para o trabalho que era feito na formação. Porque julgo que se o Sporting tivesse maior disponibilidade financeira, se arriscaria a cumprir os mesmos desígnios do Benfica e do Futebol Clube do Porto, que é o de tentar contratar jogadores fora da sua cantera, fora da sua formação, que é o que se tem feito ao longo destes anos. O Sporting teve, felizmente, a oportunidade com o Ruben Amorim de potenciar estes jovens atletas. Porque se houvesse público a assobiar cada vez que um jovem atleta não fosse capaz de interpretar aquilo que era pretendido, não só pelos adeptos, mas pelo clube, a obtenção de vitórias, a obtenção de boas exibições, de certeza que o Sporting se sentiria tentado em fazer investimentos em jogadores que já tivessem algum passado, que já tivessem algum currículo. Ora, tudo isso, a conjugação destes fatores, é que tornou possível que o Sporting tivesse a época que teve. O Sporting não tinha ninguém para apitar, não tinha ninguém para contrariar qualquer exibição menos conseguida. Isso, aliado ao facto de não ter dinheiro, ajudou a que se conseguisse compor um excelente grupo de trabalho e se conseguisse fazer com que o Sporting se destacasse. Porque aquilo que basta ver os resultados de formação. Aquilo que tem sucedido nos últimos anos não é propriamente uma hegemonia da formação do Sporting. O Sporting tem conseguido alguns títulos, mas também o Benfica, mas também o Futebol Clube do Porto. Veja-se o título internacional que os jogadores do Futebol Clube do Porto conseguiram na UEFA Youth League, não é? Até o Benfica já a conseguiu, essa conquista. No entanto, não houve potenciação desses jogadores, porque outros valores levaram a que Benfica e Futebol Clube do Porto fossem contratar jogadores fora e não aproveitassem aqueles que lá tiveram. Se, por outros motivos, Benfica e Futebol Clube do Porto estivessem mais alimentados financeiramente, depois com certeza que teriam de fazer o mesmo que fez o Sporting. Jorge, já que falas do Sporting, quem é que atribuis a maior responsabilidade no título da época passada? Ruben Amorim, Frederico Varandas, Hugo Viana? Ruben Amorim, é evidente que nunca ninguém num desporto coletivo trabalha sozinho, mas se tivéssemos que encabeçar, liderar um projeto, eu diria que é o Ruben que é a chave mestra para que o Sporting tenha conseguido aquilo que conseguiu. E do ponto de vista de comunicação, o discurso do Ruben, o discurso do jogo a jogo, achas que ainda faz sentido ou enquanto campeão nacional deveria ser diferente? Não, o Sporting continua a ter o orçamento mais baixo entre os candidatos ao título para esta época. Daí eu julgo
que o Sporting deve manter a sua política de formação de uma equipa, que é isso que o Sporting está a fazer este ano. Consolidação em parte, mas formação contínua, porque estes são atletas. O TT, por exemplo, continua com 19 anos, tinha 18. Portanto, ainda está em formação. E muitos outros daqueles atletas. O próprio Nuno Mendes também, não é? O próprio Nuno Mendes, não é? E, portanto, estes jogadores são jogadores que o Sporting tem que continuar a consolidar para conseguir ter uma equipa que daqui a, espera-se, 2 ou 3 anos, o Sporting possa perentoriamente dizer: sim, temos uma equipa para bater o pé à nossa concorrência. Mas até o ano passado, eu gostava de lembrar, muitos foram aqueles que durante meses, e não foi apenas no momento em que o Sporting estava mais destacado na Liga, durante meses atribuíam ao Sporting uma classificação de quarto pretendente ao título, porque até o Sporting de Braga, olhando para o plantel, se dizia que tinha um plantel mais forte que o Sporting. Essa capacidade de projeção daqueles recursos humanos que o Ruben Amorim dispôs faz com que o Ruben seja, sem sombra de dúvida, o principal responsável. Mas é evidente que ele tem de estar escoltado pelo Presidente e tem que estar escoltado pelo Hugo Viana, que se não liderava o processo, passou a liderá-lo na época em que entrou o Ruben Amorim. Não nos esqueçamos que, por exemplo, Beto fazia parte desse grupo e saiu exatamente no ano em que o Sporting é campeão. E também fazia parte desse scouting, dessa estrutura. Sim, claro, não. Como é que hierarquizas nesta temporada? Portanto, relembraste que por esta altura o Sporting no ano passado estava com um quarto pretendente. Como é que tu hierarquizas este arranque de temporada? Onde é que tu posicionas o Sporting e os outros? Se eu olhar para os orçamentos, e o orçamento tem muito peso, de longe que é o Benfica o principal candidato. Depois o Futebol Clube do Porto e a seguir o Sporting e o Sporting de Braga. Isto se eu olhar exclusivamente para o valor de mercado das equipas. Mas não me posso esquecer daquilo que o Sporting traz da época passada, não me posso esquecer também do que sucede com o Benfica, com esta instabilidade provocada pela investigação a Luís Filipe Vieira e investigação ao próprio clube. São muitos os benfiquistas. Ainda hoje há uma entrevista com um alto representante do Benfica, ou reconhecido representante do Benfica, que também não acredita que este negócio com o norte-americano estivesse única e exclusivamente debaixo do foro de Luís Filipe Vieira. Creio que essa instabilidade pode levar a que o Benfica não tenha a época que precisa e que tanto deseja. E depois há o Futebol Clube do Porto também a tentar sobreviver a estas inconstâncias do mercado. Sabes que eu não aprecio nada a calendarização das transferências, porque acho que não é justa a calendarização das transferências. Acho que ela tem de existir, mas ela tem de existir em 2 planos. Num plano em que não há competição, antes da época começar, oficial, que devia ser em todos os países exatamente no mesmo dia na Europa, independentemente de jogarmos ou não em latitudes superiores, onde os rigores do inverno são mais fortes. Se o fizéssemos, tínhamos mesmo que marcar essas latitudes para que se estabelecesse uma diferença entre os campeonatos do norte da Europa e os campeonatos do centro e sul da Europa. Sim. Mas deviam todos começar na mesma data, para que as transferências também não estivessem penduradas até ao final deste mês de agosto, o que é uma coisa impensável. Incrível. Para quem planeia um plantel e para quem planeia uma época. O mesmo sucede no inverno. O mercado de transferências, a janela de transferências do inverno, devia estar sujeita à paragem dos campeonatos. Se de facto se institucionaliza a paragem dos campeonatos no inverno, seria dentro dessa janela, dentro desse período, que se permitiria as transferências. Tem que se trabalhar de forma séria, tem que se trabalhar de forma profissional. E ninguém pode estar a preparar uma época na iminência de perder João Palhinha, na iminência de perder Corona, na iminência de perder Luís Dias,
na iminência de perder Seferovic, na iminência de perder qualquer um jogador com extrema influência dentro de um plantel. Olha o que sucede ao Sporting de Braga nas vésperas de jogar contra o Sporting, por exemplo, que acabou de perder um jogador para o Bordeaux. Isto é impensável. Por muito que os treinadores digam que nós temos 22, temos 25 atletas, não é verdade. Há atletas que são mais importantes do que outros. Isto é assim no futebol como é na vida. Há pessoas que têm maior relevo numa determinada atividade e para um conjunto do que outras. Por isso é que são melhor pagas, por isso é que são mais solicitadas, por isso é que têm maiores responsabilidades. Ora, isto também tem que ser verdade no futebol. Pode demorar, deixa eu só passar a moto. Força. Pode demorar, mas vai ter de acontecer se quisermos um futebol melhor, se quisermos um futebol mais profissional. Jorge, já falei então da tua passagem pelo Arouca enquanto treinador, inclusivamente aparece numa página que eu sigo muito no Facebook, que é a velha guarda da bola, e lá está, uma publicação de Jorge Gabriel, treinador do Arouca em 2007-2008. Já tens saudades de ser treinador? De voltar a essa experiência? Eu, para te ser honesto, não gosto muito do que o futebol oferece fora das quatro linhas. Eu não gosto muito do que sucede com as apostas. Eu não gosto muito do que sucede com as janelas de transferências. Eu não gosto muito das suspeitas de doping. Eu não gosto muito dos jogadores emprestados. E isso leva-me a não ter propriamente uma visão romântica que tinha na altura em que fui treinador. Eu fui cumprir um sonho de criança. Eu, desde miúdo, que adorava ser treinador de futebol, mais do que ser jogador. E tenho saudades do treino e tenho saudades da gestão dos talentos, dos recursos. Disso sim eu tenho muitas saudades. Depois de tudo o resto que nós suspeitamos que alguns processos revelam e que nos levam tantas vezes a torcer o nariz àquilo que vemos, ouvimos e lemos sobre o futebol, levou-me a que não tivesse propriamente grandes saudades da posição que já detive, mas que me deu, confesso, um imenso prazer. Jorge, última questão. Como é que tu sentes que está o comentário televisivo ou o comentário desportivo hoje em dia? Respira-se melhor com o fim de alguns programas, aqueles tais programas de adeptos, e que tu és um fundador desse formato, ou um dos fundadores desse formato da televisão também, não é? Achas que hoje em dia se respira melhor ou não? Pela sua cabeça, sabes? Eu sou do tempo em que as pessoas pensavam pela sua cabeça. Não havia cartilhas, é isso, não é? Como se costuma dizer, não é? Mas assisti ao processo. Assisti à chegada das pressões vindas dos clubes para que defendam a nossa visão, defendam o nosso clube, como se as pessoas se tornassem acéfalas e de repente única e exclusivamente falassem consoante aquilo que era desejável para determinadas direções e menos para reflexões equilibradas sobre aquilo que uns fazem bem e aquilo que esses mesmos outros também fazem mal. Eu não sou capaz de olhar para trás para a história do Sporting e de só revelar virtudes. É evidente que eu vejo muitos defeitos naquilo que sucedeu na história do Sporting e até na história recente do Sporting Clube de Portugal. Eu não posso dizer bem apenas do meu clube quando considero que houve contratações falhadas, houve atos de gestão danosos, que houve algumas determinações impensáveis na história do meu clube. Portanto, aquilo que ainda vemos no comentário desportivo é a clubite de tasca. É uma boa conversa de tasca. E julgo que os programas de comédia, como os Malucos do Riso, os Trapalhões em Portugal, foram substituídos por estes programas. Mesmo que alguns tenham acabado, continua a existir, na tua opinião, isso, não é? Basta ver-me. Basta fazer zapping. Basta fazer o zapping. Basta pegar no comando.
Muito bem, Jorge. Olha, muito obrigado por esta conversa. Foi muito bem este bocadinho aqui a falar contigo por futebol e por teres interrompido aqui. Diz. Aproveito este desígnio para convidar todos a visitarem esta maravilha que se chama Porto Santo. Daqui ao fundo conseguem ver parte da paisagem. Mostro-vos parte desta paisagem magnífica que o Porto Santo oferece e que é Portugal. A 1 hora e um quarto de avião a partir de Lisboa, faz parte do arquipélago da Madeira e merece a nossa visita para o bem-estar de todos. Maravilha, maravilha. Muitas saudades também de visitar Porto Santo, a ver se o faço também brevemente. Jorge, continuação de boas férias. Um abraço e mais uma vez obrigado por esta tua pequena interrupção para falares aqui com a Newman. Jorge Gabriel, convidado deste Liga de Golo. Voltamos para a semana.